Não são raras as histórias de profissionais da saúde que trabalharam por meses ou anos nas enfermarias de Covid-19 sem nunca terem sido infectados. Ou de famílias nas quais todo mundo, com exceção de uma pessoa, contraíram o vírus. Alguns simplesmente parecem não se infectar com a doença e a ciência ainda não sabe muito sobre esse aparente superpoder. I think the first factor is basically chance. So I mean, one can have luck and one can be unlucky, and I think that one cannot, one should not underestimate. But still, of course, the question is, is there a pattern to it? And I think it is probably a multifaceted phenomenon. Existem maneiras de minimizar o risco de contrair a Covid-19. Você pode reduzir a exposição usando uma máscara eficaz em locais fechados, por exemplo. E as vacinas também oferecem uma proteção poderosa, porque estimulam o organismo a produzir anticorpos contra o vírus. Pelo menos por alguns meses, os imunizantes podem oferecer uma forte imunidade. Immunity that would be induced by vaccination and or natural infection, having survived the infection, or a combination of both, which we are seeing more and more. The question is, are there any other infections, particularly with other types of coronaviruses, that would leave one somewhat immune? Estudos indicam que esse fator poderia ter sim um papel no caso das pessoas resistentes à infecção por Covid-19. Eles sugerem que algum grau de proteção poderia vir da exposição prévia a um ou mais dos 4 coronavírus que causam apenas sintomas semelhantes ao resfriado em humanos. A infecção com esses vírus, em grande parte inofensivos, faz com que o corpo produza células imunológicas de vida mais longa, chamadas de células T, que podem reconhecer e combater futuras invasões de vírus. E em pelo menos algumas pessoas, essas células T também podem reconhecer parentes próximos do vírus, como o SARS-CoV-2. Esse fenômeno é conhecido como reatividade cruzada. Cross-reactivity refers to similarity between different agents, and of course, if they're all coronaviruses, one would expect them to have, similar structures in the form of the viral proteins that will elicit an immune response. And if these structures are similar between different viruses, it can lead to cross-immunity, and that is a very common phenomenon. A reatividade cruzada poderia explicar por que algumas pessoas conseguem se defender da Covid-19, pelo menos por um tempo, e alguns podem até mesmo ter uma proteção permanente. Alguns cientistas acreditam que um pequeno subgrupo de pessoas poderia ser completamente imune à infecção por SARS-CoV-2. Isso aconteceria se o DNA das células delas tiver certos fatores genéticos que ainda não descobrimos. Esse tipo de resistência genética já foi observado antes pela ciência. Now, we know the phenomenon of genetic resistance against certain infectious diseases. A famous example is sickle cell anemia, which confers resistance to severe malaria, but comes at a high price. Sickle cell anemia can cause crisis and needs to be treated in its own right. Another genetic variation that was discovered about 25 years ago gives protection against HIV, either infection as such, or at least progression towards AIDS, the final end-stage disease. So we know such examples, but they're very difficult to unravel. A imunidade inata ao SARS-CoV-2 poderia ocorrer hipoteticamente, por exemplo, em pessoas cujos genes causam a produção de uma versão alterada da proteína ACE2, porta de entrada do coronavírus no corpo. Portanto, a ACE2 de algumas pessoas poderia ter diferenças que evitariam a fixação do vírus, impedindo que a pessoa seja infectada. Os estudos estão analisando uma série de possibilidades. The main purpose of such studies is to elucidate the mechanisms and hopefully in the end come up with some strategy like a drug or something like that that would exploit it for prophylaxis or for therapy. A verdadeira imunidade genética, se ela existe, é provavelmente bastante rara, mas os especialistas não descartam essa possibilidade.